Ensinamento de Meishu Sama. Acervo artístico. Nota preliminar. Tenho a relatar inúmeros milagres que aconteciam enquanto estava compondo o acervo artístico do Museu de Hakone. Como não vai ser possível falar de todos eles, vou citar apenas os de maior destaque. Maquie. Bem no começo, um antiquário especializado em maquie começou a trazer-me com frequência obras excelentes. Eu ficava surpreso e o próprio antiquário achava tudo muito misterioso. Mesmo sendo um tempo favorável, época da decadência das classes aristocráticas, ainda assim conseguia adquirir peças raríssimas por um preço muito baixo. Tais obras hoje são avaliadas em centenas de vezes mais do que o valor pelo qual foram adquiridas. Todos os trabalhos em maquie que agora se encontram no museu, eu os adquiri em menos de meio ano. Há dentre eles 2 amostras do autor e grande mestre Shirayama Shōsai. Tenho ainda outras peças guardadas para serem expostas mais tarde. Os trabalhos de Shirayama são tão raros que atualmente quem os possui não os vende, mas os conserva apenas para apreciação e deleite. Cerâmica Ninsei. Sempre gostei muito dos trabalhos da escola Rinpa e das cerâmicas Ninsei. Essas obras, com o passar do tempo, foram se tornando raras e bastante valorizadas. Nos dias atuais não estão mais à venda. Eu, contudo, adquiri um número relativamente grande delas. Logo após o término da Segunda Guerra, em meio àquela confusão reinante, pude comprá-las bem barato. Esse fato evidencia a atuação do poder de Deus, fazendo chegar infalivelmente às minhas mãos todas as obras cuja aquisição eu julgava importante para o Museu de Hakone. Cada vez que o antiquário me trazia alguma peça preciosa, tecia comentários sobre o encontro misterioso de tal raridade, achando tratar-se mesmo de um milagre. Gravuras. Acontecimento digno de nota foi terem chegado às minhas mãos as gravuras das 53 estações de Tokaido, região entre Tóquio e Kyoto, de autoria de Hiroshige, as quais eu estava querendo há tempo. Certo dia procurou-me um antiquário especializado em gravuras, mostrando-me algumas desse autor. Após examiná-las, disse-lhe apenas que se fossem a primeira impressão das 53 estações, eu as compraria. Surpreendentemente, no dia seguinte ele as trouxe, dizendo-me ter acontecido a ele algo misterioso. No dia anterior, ao deixar minha casa, uma pessoa lhe trouxera exatamente a obra da qual eu lhe havia falado. Afirmou ainda que o ocorrido lhe tinha causado um enorme susto, pois estava procurando essas gravuras há 40 anos. Eu também fiquei muito emocionado com esse grande milagre. De fato, tal raridade estava muito bem guardada nas mãos de um renomado senhor feudal. E para completar a surpresa, a obra veio num álbum magnífico, elaborado pelos ancestrais do seu rico e famoso proprietário. Cerâmicas e porcelanas chinesas. Com relação às cerâmicas e porcelanas chinesas, nunca demonstrei muito interesse. Não possuía olho clínico para avaliá-las, embora fosse indispensável ter no museu algumas peças representativas dessa arte. Reuni por isso durante um ano apenas algumas das quais hoje estão expostas. Como já disse no início, não tinha muita habilidade para analisá-las. Então as escolhia através da explicação dos antiquários e pelas impressões do meu sexto sentido. Atualmente, os especialistas se admiram ao ver reunidas tantas cerâmicas e porcelanas maravilhosas. Diante de tal fato, não tenho palavras para expressar minha gratidão pela ajuda infinita de Deus na concretização deste trabalho. Há ainda muitos outros prodígios a serem relatados,
mas agora os deixo por conta da imaginação de vocês. Ajuda espiritual na organização do museu. Gostaria de contar-lhes como tão misteriosa ajuda se fez presente. Na verdade, no mundo espiritual, tanto os autores das obras selecionadas quanto seus apreciadores realizaram um trabalho especial de dedicação, com o objetivo de colocar em minhas mãos uma produção artística imensa, valiosa e rara. Assim, como resultado de tamanho esforço, todos esses espíritos poderão ser salvos, atingindo um nível espiritual mais elevado. Aqui está a causa que tornou possível a construção de um dos mais extraordinários museus em tão pouco tempo. É, na realidade, marcante o surgimento de um espaço artístico dentro de condições deveras especiais. Já outros de renome internacional só puderam ser concretizados com o auxílio de grandes fortunas e por colecionadores que a eles se dedicaram durante a vida inteira. Rendamos, pois, gratidão profunda a Deus Criador. Boa noite. Boa noite. Esse assunto é bastante interessante, né? As obras de arte, as mais importantes principalmente, a gente vê às vezes, né, que fazem leilão, milhões de dólares compram. Muitas vezes essas pessoas que compram, elas compram para si, elas põem lá na sala dela e ela que aprecia, e algum convidado dela que aprecia, né? Mas, se a gente for olhar pelo lado do artista que fez aquilo, né, ele fez aquela obra e gostaria que muitas pessoas vissem aquela obra, né? Então, engraçado, a impressão que a gente tem é que foi nesse momento, né, após a Segunda Guerra, que caiu o poder financeiro do povo japonês, eles tiveram que se desfazer de muitas obras, mas mesmo isso não era o suficiente para você fazer uma coleção de obras tão importantes, né? Então a gente vê nessa parte final que ele fala que no mundo espiritual os apreciadores, os autores dessas obras trabalharam para que essas obras chegassem até ele, para que ele pudesse expor e colocar em um museu, né? Em 2017 eu tive a oportunidade de ir ao Japão, 2016, de ir ao Japão com o reverendo Mitsuo Nakahashi, e nós fomos no museu de Hakone, no museu de Atami, e fomos visitar Kyoto. E em Kyoto tinha uma exposição muito importante, eu esqueci o nome, não sei se era Rimpa, uma coisa assim, uma exposição muito importante a nível de Japão, e filas enormes para entrar naquele museu que tinha lá, acho que era o Museu Nacional de Kyoto, alguma coisa assim, e filas enormes. Nós entramos para ver uma exposição japonesa, não tinha nada a ver com a igreja, né? E interessante que nas obras, aí você começava a ver, tinham várias obras do museu da igreja, que eles emprestaram para a exposição, que eram tesouros nacionais. Então, muito interessante, ali você conseguia ver como as obras realmente que Meishu Sama reuniu eram importantes, porque numa exposição a nível nacional lá no Japão, uma das exposições mais importantes, filas enormes que não acabava mais de gente, aquelas filas assim que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, sabe? Um lugar enorme. Aí você olhava lá, Tesouro Nacional, obra da Igreja Messiânica, Tesouro não sei o que, obra da Igreja. Então várias obras, achei muito interessante, né? E isso foi até a gente comentou, o reverendo, foi uma bênção, porque nós não sabíamos que ia ter essa exposição.
né? E aí nós tivemos a oportunidade de ver. Então, para a gente ver como as coisas acontecem, como o mundo espiritual trabalha para que as coisas aconteçam, né? Então, basta a gente estar com o pensamento do bem, né? A gente está se elevando, que as coisas vêm na mão da gente e acontece. A gente tem muito essa experiência aqui na igreja de as coisas virem, né? Nós somos tão pequenininhos, né? Se a gente for ver tão pequenininho, quanta coisa a gente consegue, né? Quanta coisa a gente consegue com um grupo pequeno, né? E as coisas vão acontecendo, você fala, nossa, né? Como é que a gente conseguiu tudo isso? E cada vez vai indo mais, Então, eu acho que é aí, a gente tem que estar de bem com a gente mesmo, sabe? Se elevando, seguindo ensinamento, e as coisas vão acontecendo na nossa vida, na vida das pessoas que estão em volta, né? Através dos ensinamentos. Tá bom, gente? Boa semana.